Ora lá a todos e sejam bem-vindos a mais um episódio do podcast Passe e Desmarcação, podcast onde falar sobre a atualidade internacional do futebol. Convosco está Simão Rochinol, eu mesmo, e estou na companhia novamente do Camilo Gontardes. Olá Camilo, como é que estamos? Olá Simão, tudo bem? Estamos muito bem por grandes jogos que tivemos, grandes surpresas também que apareceram durante estas primeiras jornadas, a primeira jornada do Campeonato do Mundo. E acho que temos bastantes temas para comentar, porque aconteceram muitas coisas para mim, pelo menos para mim, muito surpreendentes. Não sei se concordas. Sim, é verdade, e como tu disseste bem, continuamos em modo mundial e será novamente o único tema aqui no nosso podcast. E vamos sem mais demoras para falar sobre os jogos que aconteceram até agora. Nós estamos a gravar à terça-feira de manhã, com 5 dias já de Mundial, e vamos passar para quinta-feira, para a abertura do Mundial, que viu o México a vencer a África do Sul por 2-0. Camilo, vais começar agora tu nesta análise grupo a grupo do que foram os jogos até agora, com o México 2, África do Sul 0 e com Coreia do Sul 2, Chequia 1. Como é que viste estes jogos e que primeiras conclusões tiras deste primeiro grupo? Então, Simão, mais uma vez obrigado pelo teu convite. Sobretudo, queria falar aqui de uma boa organização tática do México, que conseguiu, de forma bastante tranquila, vencer a África do Sul por 2-0, com grande exibição de Julián Quinhões, que joga na Arábia Saudita, mas tem grandes números também, 33 golos em 31 jogos. E na seleção do México também mostrou grandes entradas ofensivas, grande definição, e um futebolista sem dúvida muito interessante que mostrou sua grandes vantagens que tem, sobretudo, eu diria, definição, rapidez, e futebolista muito veloz e sem dúvida um dos pontos mais importantes do México. Também queria destacar aqui Raul Jiménez, que marcou mais um gol, ficou muito emocionado depois de marcar este gol para o México, depois dos meses difíceis, que ele estava muito lesionado no Fulham, e voltou em grande, digamos assim, um jogo com 3 cartões vermelhos, 2 para o África do Sul. Um deles foi Yaya Sitole, que joga no Tondela, foi expulso. Desculpa pela estupidez, mas pronto, foi decisão dele. E mais futebolista do México, César Montes, que na minha opinião não faz grande sentido ser expulso num jogo controlado, sobretudo quando vemos esta dupla de centrais de Vasquez e César Montes. Eu diria que é uma dupla de centrais muito completa, pelo menos no jogo da abertura fizeram um grande trabalho. E falando aqui da República Checa, com Coreia do Sul, para mim um bocadinho surpresa, porque esperava muito mais da República Checa, com futebolistas muito interessantes, como o Patrick Schick, o Peter Schultz, mas Coreia do Sul, sobretudo, mais uma vez, equipa asiática muito bem organizada. Futebolista fundamental é número 6, Im Byung-hwang, que joga no Feyenoord, 29 anos, futebolista que marcou um golo e, na minha opinião, é uma peça fundamental, um equilíbrio no meio do campo da Coreia do Sul. Obviamente também a estrela da equipa é Heung-min Son, mas Coreia do Sul com Kang-in Lee também, que fez um grande jogo. É uma equipa muito sólida e muito bem organizada, por isso eu acho que uma vitória merecida da equipa da Coreia do Sul. Não sei se concordas, Simão, comigo, ou ficaste surpreendido pela derrota da República Checa? Começando já por esse jogo entre a Chequia e a Coreia do Sul, gostei do que vi da Coreia do Sul, uma equipa bem organizada, bom toque de bola, chega bem à baliza adversária. Do lado da Chequia, confesso que não fiquei muito agradado com a exibição. Acho que não. Para nível mundial, acho que esperava um bocadinho mais desta equipa, apesar de ter alguns bons jogadores, como tu falaste bem, mas não fiquei propriamente entusiasmado com aquilo que vi. Foi uma vitória justíssima da Coreia do Sul. Do lado do México com a África do Sul, foi um jogo de abertura com muitos acontecimentos, vamos dizer assim. O México fez um bom jogo, primeiro gol até a explorar ali bem os erros da primeira fase de construção da África
do Sul, que tentou ali sair a jogar, mas sem grande sucesso. Destacar as exibições individuais. Gostei muito de ver o Raul Jiménez também no centro do ataque mexicano, um jogador que nós já conhecemos muito bem, dá-se muito às tarefas ofensivas, seja a ligar, seja a aparecer para finalizar, como foi o que acabou por fazer no segundo golo. Gostei muito da exibição do Quinones. O Alvarado, no corredor oposto, também contribuiu com uma assistência e no corredor é sempre muito ativo e dar-se muito ao jogo. Outro jogador que não tanto falado, mas que fez também uma boa exibição foi o Lira, como organizador ali do meio campo a partir de trás, faz uma assistência e ditou muito bem os ritmos de jogo da equipa mexicana. Do lado da África do Sul, tenho ouvido muito falar e confesso que não conheço tão bem o futebol sul-africano, mas que não foi muito bem explorada a base da equipa do Mamelodi Sundowns, do português Milagalo Cardoso, que é uma equipa que gosta muito de ter bola e de atacar, e isto não vimos na África do Sul. Vimos uma equipa cometer muitos erros, chegar pouco à baliza adversária, isto também mostra aqui pelos 0.07 de golos esperados durante o jogo, que é uma marca tremendamente negativa. Agora, fazendo um balanço do que foi a primeira jornada num cômputo geral, tenho a dizer que o México continua a ser para mim claramente o favorito a passar. A Coreia do Sul deu também um passo importante no apuramento e eu creio que ali a África do Sul e a Chequia poderão discutir uma eventual passagem também aos 16 avos como um dos 8 melhores terceiros. Passando, não sei se queres acrescentar mais alguma coisa em relação ao grupo A. Acho que não, podemos passar para o próximo. Então seguimos para o grupo B. Eu começo já aqui por analisar o grupo B, que viu o Canadá e a Bósnia empatarem a uma bola e o Qatar e a Suíça também empatarem uma bola, ou seja, está tudo basicamente na mesma em relação a como começou, só com mais um ponto para todas as equipas. Começando pelo Canadá com a Bósnia. Gostei do que vi do Canadá, alguns pormenores interessantes, uma equipa gosta de ter bola, gosta de atacar, muito rápida na forma como chega aos últimos 30 metros da equipa adversária, mas ainda assim, alguma falha na definição. E nós vimos o Canadá a criar, a tentar ir à baliza da Bósnia, mas sem grande sucesso durante a maior parte do tempo. Creio que melhoraram com o gol ou melhor, com a entrada do Sideline, que marcou um gol e deu ali aquela presença, aquela referência ofensiva entre os centrais bósnios, que também ajudou muito a equipa do Canadá a encontrar-se no jogo. Jonathan David não é tanto esse jogador de referência, o Kyle Larin faz melhor esse papel. Do lado da Bósnia, mencionar o golo relativamente cedo do Lukic aos 21 minutos, na sequência de um lançamento lateral, e isso deu também muita confiança à Bósnia, porque permitiu que a equipa baixasse linhas, deixasse o Canadá assumir o jogo e também por aí condicionar o que é que poderia seguir a partir daí. Creio que depois do gol do Larin, o Canadá ainda poderia muito bem ter chegado ao gol da vitória. Também mencionar que a Bósnia, na segunda parte, melhorou o seu rendimento, isto é, primeira parte mais a Bósnia do ponto de vista ofensivo, a obrigar o Canadá a defender mais, vamos dizer assim, e na segunda parte houve ali um jogo um bocadinho mais partido, mas ainda assim creio que o empate se adequa perfeitamente àquilo que foi o jogo, mais pela falta de engenho na finalização do Canadá do que propriamente por a Bósnia ter feito uma exibição de nível equitativo à equipa de Jesse Marsch. Quanto ao Qatar-Suíça, talvez aqui uma pequena primeira surpresa deste Mundial, vamos dizer assim. Creio que a Suíça foi relativamente superior à equipa Qatari. É certo que o gol que marca é por embolou, de grande penalidade, mas se olharmos para aquilo que foram os números do jogo, justificava-se perfeitamente uma vitória da Suíça. A Suíça faz 3.2 em golos esperados, o Canadá faz 0.60, aliás, o Qatar, perdão. Mas ainda assim,
o empate justifica-se muito pela falta de concretização da equipa treinada por Murat Yakin. Quanto ao Qatar de Roland Lopetegui, manteve-se firme a tentar fechar a sua baliza. Aqui e ali tentava sair em contra-ataque. Foi um pouco bafejado pela sorte, com o golo na parte final por parte do Muhaim. Tive agora que ver aqui o nome do jogador qatari. Mas ainda assim é um ponto importante para o Qatar, o seu primeiro ponto em fases finais de mundiais. E a Suíça só deve a si este resultado, que a meu ver é claramente negativo. E deixa tudo em aberto para o que poderá ser as próximas jornadas. A Suíça perdeu aqui uma oportunidade de ganhar 3 pontos perante aquele que é, a meu ver, o adversário mais fraco do grupo. Camilo, o que é que tens a dizer sobre este grupo B? Começando com a Suíça, como já bem falaste, uma surpresa, acho que o empate com o Qatar temos de considerar como uma surpresa. Na equipa da Suíça tenho a noção que esta seleção não tem uma sangue nova, sabes? Porque vejo aqui muitos nomes que já aparecem em terceiro, quarto, pela quarta vez num grande torneio, e não vejo uma energia nova, acho que um dinamismo novo. São futebolistas muito sólidos, claro, mas eu diria que não se pode falar aqui do Xhaka. Xhaka é uma peça fundamental, mas na minha opinião, futebolistas como Ruben Vargas ou Denis Zakaria, Ricardo Rodrigues, são muito sólidos, mas eu acho que cada seleção precisa de uma energia nova, de umas ideias novas. Na Suíça, não sei se é uma questão da formação, mas tenho muitas dificuldades de ver no banco um futebolista, vejo um ou dois mesmo, que são capazes de mudar o rumo do jogo, com o Manzambi do Friburgo, que entrou na segunda parte, que é um grande meio, e a Shari do Milan. Mas além disso, quer Abduni, quer Okafor, Rieder, não são grandes estrelas, não são nem muito jovens, e acho que são futebolistas que têm grande qualidade, mas comparando com a Suíça do Euro 2016, por exemplo, é um nível um bocadinho mais baixo. Por isso, grande resultado para o Qatar, a equipa do Roland Lopetegui, e surpresa do empate da Suíça. Falando do outro jogo, que foi Canadá-Bósnia, empate 1-1, como já tinhas mencionado. O Canadá, queria destacar aqui um meio, Ismael Koné, muito interessante, trabalhador no meio campo. Diria que merece uma oportunidade num clube grande outra vez, porque ele entrou num conflito com o De Zerbi no Marselha, um pequeno desentendimento, foi embora para a Rennes, agora está no Sassuolo, mas renasceu aqui na Liga Italiana e acho que este meio merece uma nova oportunidade. Por parte da Bósnia, ainda sem Dzeko, que ainda estava lesionado, não estava 100% recuperado para este jogo. Diria que a Bósnia mereceu um melhor resultado, pelo menos que nós, pelos nomes que tem, porque vejo aqui muito talento, por exemplo, o futebolista Alija Begovic, que já foi contratado pelo Leverkusen, mas fez uma grande época no Salzburgo, 28 jogos, 9 golos, e só 19 anos, se não me engano, 18 anos. Dedic também é titular desta seleção da Bósnia, e creio que a Bósnia é uma equipa que pode surpreender ainda e ser um dos favoritos para se classificar para a próxima ronda. Passamos agora para o grupo C, que viu o Brasil e Marrocos empatarem a uma bola, e a Escócia a liderar agora o grupo, depois de uma vitória por 1-0 sobre o Haiti. Camilo, agora começas tu aqui a falar sobre este grupo. Escócia a liderar o grupo, surpreende após esta primeira jornada? Sim, vou falar de um jogo mais interessante, sem dúvida, que era o Haiti e a Escócia, que depois de 3, 4 cafés consegui ver o jogo inteiro, mas o Escócia mereceu este resultado, apesar do jogo não foi grande espetáculo, para ser sincero, mas na minha opinião a Escócia é uma equipa muito bem organizada, com McTominay com a parte fundamental, apesar de não fazer um grande jogo na última jornada, continua a ser um futebolista com grande qualidade. John McGinn marcou o golo, o futebolista titular no Aston Villa, e por parte do Haiti vejo aqui alguns nomes interessantes, por exemplo, o avançado Pierrot,
que jogou no Israel e um futebolista muito, muito forte fisicamente e criou bastantes dificuldades à equipa da Escócia, mas isso foi pouco para conseguir marcar o golo em frente da equipa de Stephen Clark. Por isso, uma vitória merecida da Escócia, foi o adversário, sem dúvida, mais frágil deste grupo. E agora falando do Brasil, desilusão. Apesar de tudo, o Brasil continua a ser uma grande seleção e sempre vai ser considerado como uma das favoritas para ganhar o Mundial. E empatar no jogo com o Marrocos, que gostei imenso dos Marrocos, por acaso, o estilo de jogo que eles têm, os contra-ataques, às vezes só 1, 2, 3 passes e já conseguiram chegar à área adversária do Brasil, com futebolistas tão rápidos como o Zaibari, contratado pelo Bayern por 50 milhões de euros. Atenção, é um grande futebolista também. Brahim Dias, El Kanous, futebolistas extremos muito, muito rápidos. E, sobretudo, aqui tenho de falar da Ayoub Boadi, do Lille. Porque muitas pessoas acordaram hoje, eu vi muitos comentários, que grande futebolista é Boadi. Mas vocês não seguem a Liga Francesa, porque ele fez um grande campeonato no Lille. 30 jogos, foi eleito o melhor futebolista do Lille, só com 18 anos. Porém, não é surpresa. Ele é um futebolista com um potencial gigante que já vale 50 milhões de euros. E um meio defensivo joga normalmente como 6, super inteligente, boa recuperação da bola, tranquilo com a bola, bom último passe. Peça fundamental nos Marrocos, e acho que um dos nomes que depois do Mundial vai custar muito, muito dinheiro, porque ele tem grande talento. Falando do Brasil, diria uma exibição muito fraca do Rafinha, muito criticado também pelos meios no seu país. E eu continuo a dizer, posso ser repetitivo, mas na minha opinião os corredores são um ponto muito fraco, os laterais do Brasil, não o ponto mais forte desta seleção, com Ibanez, Douglas Santos, não são futebolistas do nível do Marcelo, Dani Alves, outros futebolistas, Alexandre está no banco, mas Alexandre 34 anos, não é Alexandre da Juventus, de 26, 27. Por isso, na minha opinião, o Brasil não ficou bem na fotografia falando deste jogo, mesmo como o Igor Thiago, que tem bons números no Brentford, mas é Igor Thiago, não é Ronaldo Nazário também, nem a Neymar. Por isso, vamos ver como é que vai correr este próximo jogo do Brasil. Na minha opinião, é importante, fundamental o Carlo Ancelotti mexer nesta equipa, dar mais minutos para Ryan, do Bournemouth, por exemplo, ou Hendrick, talvez, que muitos meios querem ver o Hendrick no primeiro 11, no 11 inicial. Pode ser uma solução. Teve um meio ano no Lyon muito, muito interessante, com 6 golos marcados. Vamos ver. Mas eu diria, uma surpresa também, porque o Brasil, Marrocos é uma grande equipa, grande seleção, não é nem Haiti, nem Cabo Verde, mas continua a ser surpresa comparando com o Brasil, com o talento que o Brasil tem e as expectativas que o Brasil tem. Não sei se tu concordas, Simão. Achas que a Escócia também é favorito para sair deste grupo? Olha, vou começar rapidamente pela Escócia com o Haiti. Creio que não foi um jogo propriamente agradável de se ver, sobretudo às horas que foi, como tu muito bem mencionaste. Ainda assim, vitória justa da Escócia. Eu creio que o Haiti também poderia perfeitamente ter empatado o jogo. Aliás, os números dizem-nos isso mesmo. Ambos tiveram um número de golos esperados semelhante e poderia ter havido também um empate, não me chocaria nada. Acho que a Escócia não tem assim nada propriamente de encantador no seu futebol. Tem alguns bons jogadores, como falaste, o McGinn, que é o autor do golo, o próprio Scott McTominay, o Andy Robertson, mas ainda assim não é uma equipa que me enche as medidas. Falando do Brasil com o Marrocos e do empate, duas equipas bastante diferentes. Um Brasil tentar ser mais paciente no jogo, mas ainda assim sem grande rasgo coletivo. Marrocos, do ponto de vista coletivo, impressiona-me muito, porque é uma equipa que... E quando nós falamos em Marrocos, é uma seleção africana, mas não tem nada de futebol africano. É uma equipa europeia da África, basicamente. Todos os jogadores... nasceram fora do Marrocos, sabes? Exatamente. São jogadores que são cidadãos europeus que jogam por uma seleção africana. Basicamente é isto.
Bem sem dito. desprimor pelo futebol africano, mas basicamente acaba por ser isto. Grande jogo do Saibari. O passe do Brahim Dias para o gol do Saibari é uma coisa, é delicioso. Aquele lance é delicioso. A forma como o Brahim mete a bola entre os centrais para aparecer o Saibari, o timing entre o remate do Saibari e a saída do Alisson é qualquer coisa de incrível. Tu, quando estás a ver aquela bola a entrar entre os centrais, tu só pensas, o Saibari vai marcar o gol. E foi isso que aconteceu e é um grande gol do Internacional Marroquino. Confesso que não conhecia muito bem o Saibari, tenho ouvido falar agora dele mais recentemente e com mais força desde que se falou que ele vai para o Bayern e pelos vistos acho que isso está praticamente feito. Mas vendo agora com atenção este jogador, é um jogador que dá-te muitas soluções, seja como falso 9, seja como um 9 que ataca ao espaço, seja como alguém que também pode jogar nas costas de um eventual, uma referência ofensiva mais convencional, vamos dizer assim. Gostei muito do que vi. Depois também define muito, muito bem. Depois, no lado esquerdo também o El Canouz, também é um jogador que traz ali características muito valiosas para uma equipa que gosta de ter a bola, que gosta de ser criativa. Gostei muito de ver. O Boadi, também lá está o jogador que eu confesso que já tinha ouvido falar, mas não segui com tanta atenção e fiquei impressionado com o que ele fez no meio campo de Marrocos. E depois também mencionar os laterais, o Mazraoui e o Hakimi, sempre muito disponíveis do ponto de vista ofensivo, não são jogadores no outro aspecto do jogo muito fortes, mas quando a equipa tem bola são capazes de participar nas ações ofensivas e de dar bastantes soluções, quer em posse, quer na capacidade de construção e de ligarem-se com os jogadores mais à frente. Do lado do Brasil, eu quero começar por criticar Ancelotti aqui em várias coisas. Eu acho que o melhor 9 do Brasil não está nesta convocatória, que é João Pedro. Eu não compreendo como é que o João Pedro não está aqui. Com todo o respeito pelo Igor Tiago, o Tiago é um jogador fantástico. Quem o viu no Brentford desta temporada sabe daquilo que eu estou a falar. É um jogador que marca muitos golos, tem uma relação ótima com a baliza, com os companheiros na ligação de ataque, faz muitas coisas bem. O Hendrick é um jovem que está a aparecer de forma muito afirmativa no Lyon, fez uma temporada, ou melhor, uma segunda parte de temporada muito forte, mas não ter aqui João Pedro, que no Chelsea foi o melhor marcador do Chelsea, marcou muitos golos e tem, a meu ver, mais características de jogar neste Brasil do que o Igor Thiago ou que o Hendrick. Só por aí é a primeira nota negativa deste Brasil. Depois também não compreendo a aposta em Ibanhas como lateral direito, quando tens Danilo. Eu percebo, o Danilo pode ser um jogador mais velho, mas a partir do momento em que tu convocas os jogadores, tem que ser utilizado. Claro, Não podemos andar aqui com a coisa de o jogador já não tem idade para isto. Se não tem idade para isto, não era convocado. óbvio, claro. Ponto assente. No lado esquerdo da defesa, eu creio que Douglas Santos é um jogador sólido, mas eu creio que em comparação com o Alexandre, mesmo com este Alexandre, acho que o Alexandre é superior Uhum. no corredor esquerdo. E depois, não compreendo porque é que quem sai do banco é Danilo para o lugar de Ibanhas para corrigir um erro que, a meu ver, foi essa titularidade do jogador do Al-Ali, que é um ótimo jogador, atenção, mas no centro da defesa, não como falso lateral direito, vamos dizer assim. Depois, lança Danilo Santos, Luís Henrique, Mateus Cunha e o Fabinho. Fabinho no lugar do Casemiro, aceitável, uma troca por troca. Quando não são utilizados Ryan, Ederson, Hendrick e até o próprio Martinelli. Creio que poderiam ser jogadores mais úteis de lançar para o jogo que estava a acontecer do que o Mateus Cunha, o próprio Luís Henrique. Não sei como é que o Ryan não é sequer cogitado para entrar no jogo, para agitar a partida, para tentar ali criar desequilíbrios. Parece-me talvez dos 26 eleitos de Ancelotti, talvez tirando o Vinícius, o jogador que mais capacidade de desequilíbrio tem. E não é opção. Não compreendo isto. E quem viu o Ryan
primeiro no Vasco da Gama, no Brasil e agora na Premier League, ao serviço do Bournemouth, que desde que chegou à Inglaterra tem causado imenso furor, e no Brasil não é opção. É uma coisa que eu não consigo compreender. Ainda quem esteve em campo, ótima exibição de Vinícius, marca um gol, é o principal agitador da equipa. Rafinha passou um bocado ao lado do jogo, Paquetá ali entre o corredor direito e o corredor central ali, creio que se perdeu um pouco. Bruno Guimarães, a meu ver, o melhor médio brasileiro. E depois a dupla de centrais, Marquinhos e Gabriel Magalhães, tirando aquele lance em que são completamente ultrapassados por Saibari e também não o escondendo. É um passo fundamental, é um passo incrível do Brahim, voltando aqui a este momento. Tirando esse momento em que foram batidos, fazem um bom jogo e o jogo passa muito por eles, na forma como estão na primeira fase de construção, a tentar ali abrir algumas brechas na equipa de Marrocos, mas do ponto de vista criativo é um Brasil que deixa muito a desejar, também por estas razões que eu mencionei. Não compreendo como é que Ancelotti dá esta preferência a jogadores que, a meu ver, não justificam essa oportunidade. Camilo, não sei se tens aqui alguma coisa a acrescentar sobre este grupo, ou se podemos Vamos seguir. aqui sobre o ponta de lança do Brasil, comparando João Pedro com Igor Thiago. Igor Thiago, vejo agora as estatísticas também, são na sua carreira, teve 3 boas épocas. Uma na Bulgária, outra na Bélgica e esta na Inglaterra. João Pedro, comparando, tem 5 épocas consecutivas na Premier League, marcando pelo menos 11 golos, ou seja, muito, muito regular. E o Ancelotti opta pelo futebolista que teve uma época muito boa, marcou 22 golos. Mas não é tão regular, porque João Pedro, na minha opinião, tem um nível muito mais elevado e mais constante. Por isso, também não concordo com esta convocatória. Mas pronto, acho que o Ryan deve fazer parte desta seleção, porque é um futebolista que não se fala muito dele, mas tem gigante potencial. E então, acho que podemos seguir com o próximo grupo. Vamos então, Camilo, para o próximo grupo. Desta vez, agora calha a mim começar. Grupo D, que viu a vitória da Austrália sobre a Turquia, outra, e mais aqui uma surpresa, diria. Confesso que não esperava este resultado. E uma goleada dos Estados Unidos frente ao Paraguai por 4-1. Começando pela Austrália contra a Turquia. Do lado australiano, da equipa de Popovic, não confundir com o lendário técnico dos Spurs na NBA. A grande exibição do guarda-redes Beach, não conhecia Patrick Beach. Faz, e agora vou só aqui consultar os números brevemente, faz joga no Melbourne City. faz 3 defesas dentro da área e que faz 1.46 em golos impedidos, que é uma coisa fascinante de ver. Depois, algumas boas exibições pelo meio, o Metcalf, o Iracunda, faz um dos 2 golos. Uma equipa bem organizada, que não deu muitas chances à Turquia e que sai daqui com um resultado inteiramente justo. Do lado da equipa de Vincenzo Montella, nós falámos aqui no episódio da divisão, a Turquia tem ótimos jogadores, mas coletivamente algo não funciona e vou aqui tecer algumas críticas a Montella, nomeadamente colocar Aktürkoğlu no centro do ataque acho que não é uma boa ideia. E para quem conhece a Aktürkoğlu vai perceber perfeitamente aquilo que eu vou dizer a seguir. Aktürkoğlu é um jogador de espaço. Precisa de espaço para aparecer. Para cortar da esquerda para dentro ou da direita para dentro. Não como referência ofensiva. Ou a sair muito da posição. Porque saindo muito da posição... e depois, Aktürkoğlu ali entre os centrais e com pouco espaço, numa equipa que por si só já procura fechar linhas, não é de toda uma boa ideia. Depois, Arda Güler tentou ali dar um bocadinho o ar da sua graça e Koks, mais um jogo em que teve completamente desaparecido. Há muito talento deste médio turco que passou no Benfica e agora está no Besiktas, mas muitas vezes tem tendência a esconder-se do jogo e neste caso foi mais um desses momentos. Depois, a recorrer ao banco, Montella colocou logo Yildiz no início da segunda parte e Yildiz teve uma boa entrada no jogo, ainda assim foi insuficiente para sequer
tentar vencer o jogo. É um resultado muito negativo para a Turquia. Eu tinha dito aqui que a Austrália seria provavelmente a equipa mais fraca do grupo, e tendo em conta essa circunstância, acho que a minha opinião não mudou em relação àquilo que eu disse há uns dias, mas neste momento começo a achar que a Turquia vai ter que dar muito ao pedal se quiser passar esta fase. Quanto aos Estados Unidos frente ao Paraguai, é uma vitória sem espinhas do, do conjunto orientado por Maurício Pochettino. Uma equipa muito forte na pressão, com alguma criatividade também muito incorporado no Perisic e no Balongu, dois jogadores de ataque. O Balongu faz 2 golos, o Perisic está presente numa assistência, sempre muito ativo ali a partir do corredor esquerdo. Destacar também as exibições do Tillman e do McKennie. McKennie, que é sempre um jogador que dá muitas coisas ao jogo, cumpre muito bem as suas tarefas, não é um jogador exuberante, mas os treinadores normalmente gostam deste tipo de jogadores que dão tudo, que interpretam várias funções. Gostei muito do McKennie, lá está. E do lado do Paraguai, o Enciso, nós tínhamos aqui falado, que não tivesse presente teria um grande gol para o Paraguai. É certo que esteve neste primeiro jogo, e isso também se notou bastante bem. É o jogador que de longe oferece mais criatividade, oferece mais definição, mais critério no ataque, e isso viu-se. Está presente no único gol do Paraguai, que tem aqui uma missão bastante complicada agora para tentar o apuramento, mesmo nos melhores terceiros, porque é uma derrota por 4-1, enfrenta agora 2 adversários. Se calhar a Turquia é um adversário que eu considero ainda forte, a Austrália não tanto, mas já vimos o que é que os Socceroos são capazes de fazer. Os Estados Unidos com o apuramento bem encaminhado, a Austrália diria que deu um bom passo, Turquia e Paraguai com a vida aqui um bocadinho complicado. Camilo, o que é que te oferece a dizer sobre este grupo? Este grupo, então, estou falando aqui dos Estados Unidos, uma vitória muito, muito segura, por 4 bolas a 1. Acho que aqui não há grande dúvida, eu esperava muito mais do Paraguai, pelos futebolistas que tem, por exemplo, Almirón, o Cubas, Gomes, Alderete, que joga no Sunderland, mas infelizmente este jogo a equipa de Guilherme Alfaro não conseguiu criar grande perigo. Foi um jogo bem preparado pelo Pochettino, com uma decisão bastante interessante, colocar Serginho Dest como extremo direito, e como lateral direito foi aqui colocado Alex Freeman do Villarreal. Acho que a ideia era assim ter mais segurança aqui neste corredor direito, defender ainda mais, porque naquela zona o Paraguai tem futebolistas tão rápidos como o Almirón ou o Júnior Alonso, que também dão muito ofensivamente. Por isso aqui posso dizer que o Pochettino acertou bem nesta tática. Grande jogo do Folarin Balogun, 2 golos dele, futebolista do Mónaco, que na minha opinião vai dar um salto também depois deste Mundial para um clube ainda maior. Só tem 24 anos. E aqui, chegamos ao jogo de Turquia, com a Austrália. Para mim não é grande surpresa a derrota de Turquia. Repito que equipas turcas, como a seleção, são muito fortes em casa, no seu estádio, no estádio Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray. Sente-se como em casa porque tem muitos adeptos e tem alguma coisa que, não sei, mas fora de casa, estas equipas turcas perdem a confiança, perdem a ideia do jogo, sentem-se, na minha opinião, um bocadinho confusas, não sabem o que fazer, esquecem-se das ideias do treinador, e parece-me que o caso de Turquia, que se o Mundial fosse organizado em Turquia, seria uma vitória clara, ou pelo menos na Alemanha, que também vivem muitos turcos, na Holanda. Mas como é num país totalmente diferente, sentiam-se perdidos, por isso a derrota, acho que muito justa, para ser sincero, da equipa de Turquia, que tem grandes problemas na ponta de lança, posição 9, porque aqui criticaste, e bem, também a decisão de colocar Turkoglu como número 9, mas aqui no banco não vejo grandes alternativas. Temos Deniz Gul, mas Deniz Gul ainda é futebolista muito novo, marcou só 5 golos, nem é titular no Futebol Clube do Porto. Que opções tem? Tem o Zoom do Eintracht, 20 anos, mas é futebolista que nem sempre é titular e costuma criar bastantes conflitos dentro do balneário, que também isso aconteceu já várias vezes na Bundesliga. Quem temos mais? Cavecchi
Irfan Kahveci, que não foi suficientemente bom para jogar no Fenerbahçe e foi para a Kasımpaşa, equipa muito, muito mais fraca. São os pontos de lança da Turquia, não vejo mais. Talvez podia arriscar colocar Ildiz como número 9, mas também não é a posição dele. Por isso, o ponto fraco aqui desta equipa da Turquia é o 9, é Hakan Şükür, que na altura era uma grande lenda da seleção turca. Hoje falta este futebolista que tem muito talento, mas primeiro perde muito jogando fora de casa, segundo falta aqui este ponta de lança eficaz que cria oportunidades e marca golos. Do lado da Austrália, grande jogo, grande gol do Nestor Irankunda, que na altura foi contratado pelo Bayern, mais ou menos da mesma técnica, da mesma filosofia que foi a contratação de Alphonso Davies, ou seja, a mesma ideia do ponto do scouting do Bayern, que foram buscar o futebolista a outra parte do mundo. No caso do Davies foi a MLS, no Irankunda foi a Liga Australiana. Não correu bem, nem se estreou pela equipa principal, foi emprestado pela equipa da Suíça e depois foi para Watford, onde finalmente ganhou protagonismo, 40 jogos, e apesar de 20 anos, já com várias experiências também fora do país, sem dúvida futebolista que pode também dar um salto interessante. Mas um futebolista que não se fala quase, joga no meio campo da Austrália, com passado no Benfica, só que na segunda equipa do Benfica, Paul Okon-Engstler. Lembrava-me do nome dele, sinceramente, da segunda equipa do Benfica, mas curiosamente não sabia, é ele mesmo. Depois vi na estatística, certo, é Paul Okon-Engstler. Na época passada jogou na segunda equipa do Benfica, sem muitos jogos, só se não me engano, 8 jogos, mas às vezes foi titular. Então, o que ele fez? Decidiu dar um passo atrás, voltar para o seu país, Sydney FC, que é uma equipa da capital da Austrália, e tornou-se titular com 21 anos e hoje é titular da seleção da Austrália. Ou seja, a sua etapa no Benfica, pelo menos, não conseguiu chegar à equipa principal, optou pelo passo atrás, voltar ao seu país, onde ganhou protagonismo, talvez mais confiança, e deu tanto salto que hoje em dia é titular na seleção da Austrália e também foi um dos melhores no campo. Não foi eleito o melhor, mas segundo ou terceiro, porque fez um grande jogo este meio australiano. Bastante interessante, com assistência, porque fez assistência ao golo do Irankunda. Então, acho que falando aqui da Austrália, Turquia, resultado surpreendente, mas merecido, porque a Austrália, não nos podemos esquecer que tem futebolistas de grande nível, que jogam na Liga Holandesa, jogam na Bundesliga, Inglaterra, Espanha também, uma mistura experiência com talento. Vamos agora para o... Não sei se queres acrescentar mais alguma coisa aqui em relação ao grupo D. Vamos seguir então. Vamos seguir então para o grupo E. A Costa do Marfim venceu por 1-0 o Equador e a Alemanha, perdoem-me o trocadilho, mas é impossível não fazer, quebrou o coração de Curaçao e venceu por 7-1. Perdoem-me este momento de pleno humor aqui no podcast, mas o futebol também não é só a bola a rolar, também há que ter outras coisas que fazem parte desta bela arte que é ter a bola no pé, vamos dizer assim. Camilo, vou-te deixar agora aqui começar por abordar este grupo. Não sei por onde é que queres começar, se pelo 7-1 ou se por 1-0, um mais modesto 1-0. Vamos começar com o 7-1, pela grande exibição da Alemanha, que destruiu o coração. O meu também coração deu um bocadinho, porque esperava o jogo mais equilibrado, um bocadinho. Então, vou começar pelo ponto mais fraco da Alemanha, que é o Leroy Sané. Muito criticado, desperdiçou tantas oportunidades. Eu, na minha opinião, não percebo bem a ideia de colocar o Leroy Sané como titular nesta equipa. Também não sou grande adepto dele, é verdade. Em comparação com o Nagelsmann, que tem uma relação muito próxima com o extremo do Galatasaray. Mas eu vi próprios também... Trabalharam juntos no Bayern. No Bayern, exatamente, sim. E também vi muitas críticas por parte dos adeptos alemães. Quem é Sané? Por que foi convocado? Por que joga e não sai? Porque foi um dos poucos que
não foi substituído, apesar de uma exibição bastante negativa, diria eu, porque desperdiçou imensas oportunidades e claro, não se fala muito agora porque o Alemanha dominou o jogo, marcou 7 golos, já está praticamente classificada, mas a exibição do Sané, diria, nos jogos mais difíceis, mais exigentes, pode aqui criar alguma dúvida, porque a Alemanha nesta posição tem outras opções, como o Voltemade, pode jogar ali, por exemplo, e foi convocado em cima da hora o Edrago do Leipzig, pode ser também Leveling, Bayer, tem opções. Amiri, não tão mediáticas, mas não significa que são muito piores, porque são futbolistas com grande qualidade. Mas tirando a parte negativa do Sané, grande jogo da Alemanha, e Schlotterbeck e Jonathan muito sólidos no meio do campo, no meio da defesa. Kimmich, apesar de jogar como lateral direito, que parece um bocadinho crime, mas na Alemanha não consegue arranjar outra solução nesta parte. Não nasceu ainda novo Philipp Lahm nesta posição, por isso opta pelo Kimmich como lateral direito. E 2 meios defensivos, na minha opinião, muito completos. Desculpa interromper-te, apesar das críticas na altura de meter o Lahm no meio, quando jogava no meio campo, eu gostava muito de o ver no meio campo. Também é importante dizer que o Kimmich, de certa forma, é uma reencarnação do Philipp Lahm. Reencarnação. Certo. Talvez inversa, mas... Direção inversa, mas faz sentido, Simão. Exatamente. E falando dos 2 meios defensivos da Alemanha, queria elogiar aqui Felix Mecker e Pavlovic, que são, na minha opinião, futebolistas não tão mediáticos, mas muito sólidos. E, na minha opinião, o Mecha fez um grande jogo, e mostra também grande qualidade técnica que ele tem. Também o Brown, contratado pelo Bayern, mais um contratado pelo Bayern, marcou o gol, lateral esquerdo do Eintracht, marcou um gol nesta partida. E também 2 gols do Havertz, que jogou como ponta de lança. Foi um bom jogo, 2-1, 3-1, era um jogo com bastantes emoções, mas depois notava-se uma grande diferença de qualidade e, sobretudo, nos cantos, a equipa de Coração tinha muitas dificuldades de defender e deixou muito espaço à equipa alemã. E Schlotterbeck, se quisesse, podia marcar 3-4 golos só de cabeça, porque tinha tanto espaço. Não conseguiram aqui encontrar uma boa solução para cobrir esta zona da Alemanha. Costa do Marfim, Equador, grande jogo. Não esperava este jogo tão dinâmico, como tantas ocasiões. Estava bastante cansado depois do trabalho, liguei o jogo e fiquei aqui mais animado por causa das tantas ocasiões que tiveram as 2 equipas. Quem vai ser destacado? Outra vez futebolista da Bundesliga, Diomandé, que não é grande adepto de dar entrevistas, porque vimos nas redes sociais que estava muito entusiasmado por responder a tantas questões dos jornalistas, porque ele responde no campo com os pés. Acho que uma boa explicação. E fez um grande jogo também. É que Costa do Marfim, uma equipa africana que finalmente venceu um jogo no Mundial, porque voltou 12 anos depois, mas não conseguiu ainda ultrapassar esta fase de grupos. Por parte do Equador, uma pequena desilusão, porque podemos esperar muito do Pancho Hincapié, que na equipa do Equador não é central, joga como lateral esquerdo, que fazia isso também na altura do Leverkusen. Mas equipa com grande talento e muita experiência, como a Ener Valencia, acho que mereceu um bocadinho mais. Mas quero dar aqui o grande mérito à equipa Costa do Marfim, do Emerson Faé, que venceu a Taça das Nações Africanas com esta seleção. E tem futebolistas bastante interessantes. Diomandé nem entrou na equipa do Costa do Marfim, que mostra grande qualidade que esta equipa tem. 2 centrais muito fortes, como Agbadou, do Besiktas, e Zingo, do Galatasaray, que também costuma jogar como lateral direito. Mostra aqui... Diz. Uhum. Aliás, o Ndicka, do Eintracht Frankfurt, também está no banco. Também está no banco. O que diz muito do luxo, de certa forma, que há na Costa do Marfim. Quem dera a muitos treinadores, neste Mundial, ter estas soluções no banco.
Isso, claro, claro, é bastante, bastante interessante, certo? Mesmo um futebolista do Inter, Boni, que fez 33 jogos pelo Inter, é suplente na equipa do Costa do Marfim. E não Também, estamos a também. falar da equipa Costa do Marfim com Drogba, Gervinho e a Touré. Não há tantas E o estrelas. próprio, e o próprio Diallo, do Manchester E o United, um dos próprio principais Diallo. jogadores do United na temporada passada. Certo, certo. De grande qualidade esta seleção africana. Então, Simão, achas que Costa do Marfim continua a ser uma surpresa neste jogo com o Equador? Olha, eu estava a ver o jogo e a primeira coisa que eu tenho de destacar é que são talvez dos jogos mais diversificados que vi neste Mundial até agora, no sentido de dois estilos diferentes, não tanto ali a presença de um estilo europeu, vá, uma coisa mais padronizada, talvez um choque de estilos entre o futebol africano e o futebol sul-americano. O Equador aqui com bons jogadores, como falaste, o Caicedo, o Hincapié, o Pacho, o Gonzalo Plata, para quem não se lembra dele no Sporting, que agora até está no Flamengo, é um jogador que eu gosto bastante, até pelo perfil, um jogador rápido, um jogador que tem muita capacidade de criar desequilíbrios. O Equador, e foi um jogo bastante equilibrado, é importante dizer isso, e decide-se ali nos detalhes com o gol do Diallo já no final, aliás, boa entrada do extremo do Manchester United, mas o destaque em termos de figura do jogo é obviamente o Diomande, e nós daqui não nos cansamos de falar dele e é por alguma razão. Ele partiu do corredor direito neste jogo, mas na segunda parte, no corredor esquerdo, tens algum. Queres bola no Diomande e ele vai tentar ir para cima do marcador direto, tentar correr de forma desenfreada para a baliza, ligar o jogo com os avançados, seja com primeiro o AI ou o PP na primeira parte, seja depois o Boni. É um jogador completamente alucinante. Destacar também o meio campo da Costa do Marfim, um meio campo muito sólido, mais também do ponto de vista físico, do Kessie com o Fofana. São dois jogadores que se complementam muito bem e também dá aquela estrutura mais sólida para os avançados e extremos poderem ter mais liberdade em construção, vamos dizer assim, ou em termos de tentar desequilibrar para chegar à baliza adversária. E eu gostei bastante deste jogo por esta diversidade do ponto de vista tático. Quanto à Alemanha com o Curaçao, a Alemanha basicamente cilindrou o Curaçao e acho que há pouca gente que está surpreendido, não é? Talvez os 7-1 sejam exagerados para o que foi o jogo. E para o que fez Curaçao, porque também é importante dizer isto, e Curaçao, dentro das suas limitações, frente a um adversário que é um gigante, fez muita coisa. Para já marcou um gol. Um belo remate, o Neuer não teve hipótese, é importante dizer isso. Talvez das poucas coisas que o Neuer fez no jogo, foi tentar defender este lance que acabou em gol de Curaçao. Vimos ali alguns jogadores, o Comenência, tenho que ver aqui na minha cábula, que marcou o primeiro gol de Curaçao em Mundiais. Destacar também ali o Bacuna no meio campo, tentou fazer algumas coisas. O Curaçao tentou, primeiro fechar linhas, depois por vezes abrir um bocadinho, tentar encarar o adversário de frente, mas depois a qualidade vem sempre ao de cima de quem a tem. E a Alemanha, seja por Havertz, Musiala, Nemeka, Kimmich, Schlotterbeck, Brown, só para falar em marcadores de gols, o próprio Denis Undav, que entra e também marca, que marca um gol e faz duas assistências. Pois é uma diferença de mundos completamente absurda. E isto, quer se queira, quer não, faz total diferença. Não esperava ver Nemecha como titular, até estava à espera de Goretzka, vou ser sincero, mas gostei muito do que vi do Nemecha com o Pavlovic. Pavlovic é aquele tipo de jogador que faz muito no jogo, mas quase nem dás por ele. Temos de limpar o meio campo, cortes, com destruir as jogadas do adversário, a iniciar as jogadas da própria equipa, também é um jogador que trata muito bem a bola, mas faz aquele trabalho muitas vezes que o público geral não vê e que é fundamental nas equipas e que os treinadores gostam, e sobretudo os colegas de equipa.
Outra nota para Florino Wirtz, poderá aqui aproveitar o Mundial para ganhar alguma confiança depois de uma temporada aquém das expectativas no Liverpool, como nós temos falado também aqui. Falando um bocadinho no elefante na sala, Leroy Sané, o jogo não foi bom, não correu nada bem. Foi provavelmente o jogador que esteve pior em campo da seleção alemã por alguma margem, é importante dizer isso. Nagelsmann gosta muito do jogador, como falaste bem, mas eu creio que há aqui outras soluções que podem aparecer ao longo do Mundial. O Amiri, o próprio Voltemade, apesar do Voltemade ser novo, um Davo, outro novo. Mas vai ser uma situação interessante. O próprio Max Bayer também pode aparecer. Agora, o Sané não é um mau jogador. Não me venham dizer isso. Agora, poderá ser uma aposta continuada de Nagelsmann e um desenvolvimento em termos de performance ao longo do Mundial, ou então o treinador alemão terá que abdicar de um dos seus jogadores favoritos, e todos os treinadores têm. E o Sané, nesta fase, se calhar até é mais um jogador de treinador que outra coisa. Posto isto, uma grande vitória da Alemanha, fica praticamente apurado. Aliás, eu ficaria muito surpreendido se a Alemanha não se apurasse, na pior das hipóteses, no terceiro lugar, porque é 7 gols. E eu duvido que haja equipas com 9 pontos ou com 3 pontos até que marquem sequer 7 gols. Portanto, tudo está encaminhado para a Alemanha. Na próxima jornada vamos ter a Alemanha com a Costa do Marfim, duas equipas que venceram, e o Equador com o Curaçao, que também estaremos cá em tempo útil para abordar. Mas está tudo encaminhado para os germânicos seguirem em frente. Ainda estou com algumas dúvidas em relação a Equador e Costa do Marfim, mas Costa do Marfim ganhou aqui uma boa vantagem para seguir em frente. Passando agora ao grupo F, e já vamos com 52 minutos de episódio. Incrível como há sempre muita coisa para dizer durante os jogos. Portanto, o grupo F. Suécia goleou a Tunísia por 5-1 e os Países Baixos empataram com o Japão a 2 bolas. Começando pela Suécia com a Tunísia. Tunísia, para já, muito fraquinho o que se viu da Tunísia. Confesso que esperava um pouco mais até. Não, esperava que a Suécia vencesse, aliás, mas não esperava que fosse por tantos. A Tunísia até que já trocou o treinador, é o Hervé Renard, até estávamos a falar isto em off. Vai assumir a equipa já a partir da segunda jornada, que é provavelmente algo. Não sei se alguma vez isto aconteceu, mas o futebol africano consegue-nos sempre surpreender, é uma coisa inacreditável, até em contexto mundial, é importante dizer isto. Do lado da Suécia, destacar aqui 3 jogadores: Ayari, do Brighton, Victor Gyökeres e Isaac. É uma equipa que na defesa e mesmo o próprio meio campo, não tem grandes nomes, nem nada assim muito de impressionante na equipa, é importante dizer, mas depois quando mete a bola, Ayari, no primeiro patamar, e depois em Gyökeres e Isaac, tudo pode acontecer. E depois nós vimos muito o que pode ser esta Suécia, que é o Gyökeres a funcionar como uma referência ofensiva, na segunda, primeira bola, atrair os centrais, pronto, aquilo que o Gyökeres costuma fazer e que toda a gente conhece. E depois colocar no Isaac para poder explorar em velocidade. Ou seja, nós temos aqui uma dupla que, bem coordenada, pode funcionar muito bem e criar muitos estragos nas defesas adversárias. O Gyökeres lá está com essa sua capacidade física e o Isaac com a sua velocidade, finalização, que são capazes de destruir qualquer defesa, e por isto a Suécia deve ser tida sempre em conta, e é um adversário que, quer para Países Baixos, quer para Japão, poderá causar muitos problemas. Vitória justíssima da Suécia, que também, creio que já garantiu basicamente a qualificação, mesmo que acabe em terceiro lugar. Quanto aos Países Baixos com o Japão, jogo bastante interessante. Duas equipas que gostam de ter a bola, duas equipas que procuram sempre jogar com qualidade. Destacar do lado do Japão, o Japão que nós já estamos habituados, uma equipa que gosta de ter bola, ter aquele futebol mais rendilhado, mais romântico, vamos dizer assim. Os jogadores tratam muito bem a bola, aquela capacidade de passe, de ligação entre os jogadores. Destacar aqui as exibições do Kubo, com uma assistência. Kamada, grande jogador, Kamada. Para quem nunca viu,
É um jogador que trata muito bem a bola, um criativo, pensa muito bem o jogo. E o próprio Nakamura, que a partir do corredor esquerdo também marca um gol e faz uma exibição bastante interessante neste jogo. Também mexeu bem o treinador, o Moriyasu, colocou aqui o Sugarawa, o próprio Tomiyasu, para quem se lembra dele quando estava no Arsenal. É uma equipa com bons talentos e que não tenho dúvidas que chegará também à próxima fase em condições normais. Do lado dos Países Baixos, destacar negativamente o Reinders, passou um bocadinho ao lado do jogo, na minha opinião. E depois gostei desta dupla do Van Hecke e do Van Dijk. Uma dupla que se complementa bastante bem. Critico o Koeman ali, de certa forma, por ter o Dumfries, não tanto o Van de Ven, eu compreendo aqui ter o Van de Ven, se calhar mais de apoio à dupla de centrais, mas não compreendo o Dumfries tão recuado e tão pouco solícito em subidas no campo. Acho que o Dumfries, a sua principal valência é essa capacidade de ser o vai e vem no corredor direito. Destacar exibições do Gravenberch e do Summerville, que, a meu ver, teve mais agitado e mais acutilante a partir do corredor direito do que o Cody Gakpo no corredor contrário. No centro do ataque, queria aqui destacar uma coisa, que é, não sei que tipo de 9 o Koeman prefere, se é um 9 mais móvel, como o Malen ou até mesmo o Depay, ou alguém mais físico como o Brobbey ou o próprio Weghorst. Não sei muito bem o que é que poderá beneficiar mais a estes Países Baixos, é uma dúvida que eu tenho, ainda não consegui perceber ao certo como é que o Koeman vai fazer esta gestão. Será que, consoante o jogo, se calhar aqui preferia ter um 9 mais móvel, ou agora, por exemplo, quando jogar frente à Suécia ou com a Tunísia, se irá preferir outro tipo de ponta de lança. É uma dúvida que me está aqui a causar alguma confusão, mas a seu tempo saberemos. Mas há opções para ambos os estilos que possam ser pretendidos. Camilo, em relação a este grupo, o que é que te apraz dizer sobre isto? Então, o grande jogo entre Países Baixos e Japão, sem dúvida, foi um dos melhores jogos até o momento, eu diria, com muitas ocasiões, e o Japão mostra mais uma vez uma solidez, mais uma vez uma equipa muito sólida, muito bem organizada, com experiência também, com grande talento, que futebolistas que, por exemplo, não nos conhecemos bem na altura, mas já conhecemos, podemos dizer que tem grande talento. A equipa da Holanda, aqui rapidamente, tem futebolistas bastante interessantes, mas não vejo aqui grandes estrelas. Queria voltar aqui rapidamente ao Japão. O que chamou a minha atenção, a forma como é que futebolistas japoneses conseguem aqui adaptar-se ao futebol da Europa. Não sei se nossos ouvintes também sabem isso, mas há um certo modelo que também eu reparei, observei nos últimos acho que 2 anos, que muitos japoneses têm como destino ir primeiro para a Bélgica. Porque na Bélgica temos um clube que tem um dono japonês e costuma contratar futebolistas jovens do Japão. O clube é Sint-Truiden. Não é grande equipa como Anderlecht, nem como Bruges, nem como São Gilás. Equipa meia tabela. Sem grande pressão. Joga às vezes na Europa, mas não é equipa muito mediática. Ou seja, o dono japonês contrata futebolistas japoneses, como por exemplo o guarda-redes titular Zion Suzuki, antes de assinar com o Parma, passou pelo Sint-Truiden, só uma época, mas fez uma época extraordinária. E deu um salto logo da Liga Bélgica para o campeonato italiano. Mais um exemplo, o titular desta seleção, Shogo Taniguchi, também joga no Sint-Truiden. Este caso, o futebolista é mais experiente, mas apesar de vários anos no Japão e no Qatar, foi para o futebol da Europa, futebol europeu, e adaptou-se perfeitamente e hoje é titular também nesta seleção. E mais um exemplo, o futebolista que não entrou na segunda parte, Keisuke Godo, também joga no Sint-Truiden, fez uma grande época, marcou 11 golos e já foi contratado pelo Friburgo por 10 milhões de euros. E só tem 21 anos. Ou seja, o modelo é muito bom, funciona muito bem. E é muito inteligente como é que os japoneses conseguiram
Não digo que todos, claro que não, há futebolistas já prontos para dar um salto para uma equipa grande, como por exemplo Suzuki, ou Kamada, Nakamura, Kubo, Ueda, Maeda também, Doan, por exemplo. Mas há certo grupo de futebolistas que, antes de assinar pelo clube grande, pela equipa do top 5, tem esta primeira passagem, primeira parada, digamos assim, antes de assinar, antes de ir a um clube grande. E é uma boa ideia. Eu posso dizer que os adeptos do Japão é sempre um exemplo, que limpam os estádios depois de sair, e a filosofia dos japoneses, dos clubes japoneses, também é para elogiar como é que eles conseguem lidar com isso, como é que conseguem preparar próprios futebolistas do Japão para dar um salto a um grande clube na Europa. E falando rapidamente de Tunísia, derrota merecida, na minha opinião, mas Tunísia não vejo aqui grande potencial nesta seleção, para ser sincero. Lembro-me do último Mundial 2018, a Tunísia, comparando com aquela seleção e esta, naquela seleção da Tunísia, havia muitos futebolistas das ligas africanas, da Liga da Tunísia, Esperance do Tunis, por exemplo, que era muito fácil criar um grande ambiente da seleção, da equipa, porque muitos jogaram na mesma equipa, no mesmo campeonato, por isso o espírito da equipa era o mesmo, eram futebolistas da mesma liga. Hoje aqui, olho pela seleção de Tunísia e tenho uma mistura de futebolistas de várias ligas, sem muitos minutos. Por exemplo, o Ismael Garbi, que passou pelo Braga, foi contratado pelo Augsburgo, onde também não joga, só fez 7 jogos nos últimos 6 meses, que praticamente não é suplente não utilizado. E há mais exemplos, por isso é uma situação difícil do Hervé Renard. Gosto deste treinador, é um estilo que também gosto, direto, ao ponto. Também gosto de futebol ofensivo, não tem medo de ninguém e pode dar uma reviravolta aqui ao resultado da Tunísia, mas só por ter esta energia nova, como eu já tinha falado no início, que há certas seleções que precisam deste ar novo, energia nova. Hervé Renard, apesar de ter certas limitações na seleção, na convocatória, que nem sequer for a convocatória dele, pode dar um novo salto, um novo impulso à seleção de Tunísia e talvez consigam dar um bom resultado, fazer um bom resultado, quer com o Japão, quer com os Países Baixos. Queria só mencionar aqui uma coisa em relação ao Reinhard, tu falaste bem. Eu acho um bocado bizarro, para já esta coisa, como já falámos, bizarro trocar de treinador durante uma fase final de um campeonato do mundo e depois quem aceita pegar numa equipa que não é sua e depois serem cobrados resultados. Eu sinceramente acho que a Tunísia não vai passar. Acho que ele vai para 2 jogos. Mas também é uma coisa que é, mesmo que a coisa corra mal, ele nunca será o culpado. Não tem risco nenhum, diria eu. Não. Só pode ganhar. O que correr bem será mérito dele. E o que correr mal será de mérito de quem lá esteve. A verdade é essa. Isso aconteceu também, desculpa Simão, rapidamente, nas seleções africanas. Costa do Marfim trocou o treinador depois da segunda jornada, entrou Emerson Faé e conseguiu fazer tão bom resultado que venceu a Taça das Nações Africanas, sendo substituído durante o torneio. Ou seja, este impulso, esta energia sangue nova pode dar certo e o treinador só pode ganhar com isto. O efeito chicotada psicológica nas seleções também tem muito que se diga, a verdade é essa. Se calhar pelos vistos não é uma coisa nova, quer dizer, pelo menos em mundiais que eu me lembro é uma coisa nova, mas se calhar podemos estar aqui a assistir uma trend qualquer que possa estar a aparecer. Passando agora ao grupo G, vamos começar com a ronda de empates. A partir de agora só vamos falar de empates. Bélgica 1, Egito 1 e o Irão 2, Nova Zelândia 2. Eu vou começar por aqui pelo Irão com a Nova Zelândia. O Irão claramente a ser massacrado atenção, o Irão, a seleção do Irão, a ser massacrado aqui pelos problemas políticos entre um dos organizadores deste Mundial, os Estados Unidos, e o Irão.
conflitos mundiais, que toda a gente conhece, isto não é um podcast de política, é um podcast de futebol, não vamos entrar por aí. Do Irão destacar o gol e a assistência de Razayan, estes nomes difíceis de pronunciar, confesso. Foi um jogo entretido, vamos dizer assim. Na Nova Zelândia tivemos 2 assistências do inevitável Chris Wood, é importante dizer isto, e 2 golos do Just, extremo esquerdo da equipa neozelandesa, num jogo, lá está, e teve alguns momentos, mas em termos de qualidade não foi propriamente a coisa mais interessante do mundo. Bélgica com o Egito. Tivemos aqui, do lado do Egito, destacar a sociedade Marmoush Salah, sempre muito combinativa. Marmoush mais de velocidade, Salah mais de definição e capacidade, quer de remate, quer de assistir. Salah aqui a partir mais do corredor central. Ashur, autor do golo, teve uma exibição com alguns pormenores que devemos tomar atenção. Marca o golo egípcio, combinou muito bem com os seus colegas no ataque e depois acabou por sair aos 70 minutos para dar lugar ao Rami Rabia, num momento em que o Egito estava aqui a procurar fechar algumas linhas. Quanto à Bélgica de Rudi Garcia, confesso que há coisas que também vou fazer aqui algumas críticas ao treinador espanhol. De Ketelaere como referência ofensiva ou falsa referência ofensiva, acho que não funcionou propriamente bem. A partir do momento em que entrou o Lukaku, já começaste a ter uma Bélgica mais objetiva naquilo que queria fazer durante o jogo. Doku a fazer aquilo que nos habitua no Manchester City, que é aquela capacidade de ter a bola e ir para cima dos adversários. 1, 2, o que vier, ele tentar atrair e tentar fazer ali qualquer coisa de um momento para o outro, apesar de aqui ter menos intérpretes de qualidade para falar com ele a linguagem futebolística que ele tem. O De Bruyne teve ali um pormenor ao outro interessante, não foi um jogo propriamente bom do médio belga. O Tielemans ali um bocadinho afastado do momento criativo do jogo, e acho que isso também prejudica um pouco. Não foi uma exibição propriamente interessante da Bélgica. Acho que o empate adequou perfeitamente. O Egito chegou cedo à vantagem. A Bélgica melhorou com o Lukaku. Aliás, ele entra, assim que entra, está logo envolvido no gol, apesar de ter sido um autogol. Mas há aqui muita coisa para corrigir para a equipa comandada pelo Rudi Garcia. E no outra parte, e lá está, basicamente é isto. Fica tudo na mesma. Em termos de classificação não há muito a dizer. A próxima jornada vai ter Bélgica, Irão e Nova Zelândia e Egito. Vamos ver quem poderá aqui sair na frente. Mas quem vencer, ou se 2 equipas aqui vencerem os seus respectivos jogos, eu diria que ficam basicamente apurados. Camilo, eu sei que tirei-te aqui a tua vez de começar sem querer. Peço desculpa, mas o que é que te apraz dizer sobre estes 2 jogos? Não é pedir desculpas, simplesmente é bom sinal que são jogos apaixonados e ficaste interessado pelos jogos, que é bom sinal do Mundial. Eu concordo contigo, os 2 jogos, e 2 empates também. A equipa da Bélgica, na minha opinião, não é uma grande seleção neste momento, comparado com 2016, 18, por exemplo, com Hazard, com Lukaku, mas na versão melhor, diria eu. De Bruyne, que sempre é uma qualidade, mas já Companhia, Alderweireld, Vertonghen, é caso para dizer quantos queres que nós dizemos aqui vários jogadores. Vários jogadores. Mertens também, grande momento da forma. Hoje aqui temos grandes estrelas como o Doku, continua a ser o Lukaku, bom futebolista, De Bruyne, mas não há tantas, futebolistas já não desempenham um papel tão importante nas equipas mais importantes do mundo como era antes. E na equipa do Egito, só queria destacar rapidamente a estreia de um futebolista mais novo na história de sempre, que joga no Barcelona, na segunda equipa do Barcelona, que é Ramzan Abdelkarim. Jogou 15 minutos quase,
mas já tornou-se o futebolista mais jovem na história do Egito durante os Mundiais, e fala-se de Barcelona que ele pode ser uma grande estreia, grande estrela nesta equipa, porque tem muito talento, apesar da toda idade. Então, acho que só isto, falando do Irão, Nova Zelândia, Irão com certos problemas, certas dificuldades, não é preciso ser repetitivo aqui. Equipa bastante interessante, apesar de tudo. Do ponto de vista político também não facilita. E Nova Zelândia, diria eu, dois futebolistas interessantes. Chris Wood, já conhecemos bem, falamos da Nova Zelândia, automaticamente associamos Chris Wood. E o outro, que fez um grande jogo, Elia Henry Just, joga no Mortwell, na Escócia, marcou 2 golos e, na minha opinião, foi eleito o melhor em campo. Terminando aqui com um grupo também dos 2 empates, deixa-me só começar aqui deste grupo, porque fiquei muito apaixonado força. do Uruguai. Como uma das minhas seleções, obviamente fora de Portugal, a equipa uruguaia, que eu gosto pela raiva que tem, não é grande futebol técnico, mas pela vontade que eles mostram dentro do campo, rapidez também, fazer uns carrinhos também, infelizmente faz parte da identidade do Uruguai. Mas, óbvio, não é Uruguai trocamos aqui, passamos do Uruguai de Forlan, Soares e Cavani para Darwin Núñez, que não joga na Arábia Saudita, e Federico Vinhas, que desceu com o Real Oviedo, a pior equipa do campeonato espanhol. Olha, que mudança, que tudo mudou durante vários anos. O Uruguai não conseguiu produzir, digamos, entre aspas, ponto de lança em condições. Porque Darwin Núñez, neste momento, para mim, é fora de questão. Nem tem lugar na Arábia Saudita. Que não significa que o Uruguai não tem grandes futebolistas, porque Rodrigo Salazar, por exemplo, é suplente nesta equipa. Desculpa só dizer uma coisa, Carmen. O Darwin também não tem lugar no Al Hilal por questão de limites estrangeiros. Também. Certo. Essa questão. É uma questão importante, mas mostra que não tem espaço noutra equipa da Europa, por exemplo, o Nápoles, ou Bundesliga, a Inglaterra. Acho que teria, ou em Espanha, por exemplo. Mas empate que eu fiquei um bocadinho surpreendido, e também pela positiva para as grandes exibições do Fernando Muslera, que sinto-me velho por um lado, por outro lado fico contente, porque lembro-me do Muslera 2010 e ele continua a jogar sendo titular do Uruguai e fazendo grandes intervenções, porque ontem que salvou o Uruguai várias vezes. O guarda-redes da Arábia Saudita também joga, apesar de 34 anos, salvou a sua seleção várias vezes. Então, eu queria aqui fechar rapidamente com mais um empate neste grupo. Espanha contra a Vozinha, Cabo Verde, queria dizer Cabo Verde, mas praticamente Vozinha, que apesar de 40 anos, joga no Chaves, faz uma exibição extraordinária mais uma vez. Por isso, o grupo H é o grupo dos guarda-redes, porque Vozinha, Muslera e guarda-redes da Arábia Saudita, os 3 fizeram um grande jogo. O Unai Simón não fez grande jogo porque praticamente não fez nada para fazer, não tinha nada para fazer, mas foi um grupo dos 2 empates, 2 surpresas e grandes intervenções dos guarda-redes. Olha, começando aqui pelo Espanha-Cabo Verde, eu continuo com todo o respeito por Unai Simón, mas continuo com a minha perplexidade, como é que o Raya, que é o melhor, para mim foi o melhor jogador do Arsenal esta temporada, e nem sequer é titular na seleção espanhola. Para mim é uma perplexidade que eu não consigo explicar. Mas falando do jogo, começando por Cabo Verde, Vozinha faz um. Ontem foi talvez o melhor dia da vida do Vozinha, fora se calhar o casamento e o nascimento de filhos, se tiver. Porque faz uma exibição espetacular contra a Espanha, ganha mais de 1 milhão de seguidores nas redes sociais, fica incrédulo quando lhe dizem isso, e simplesmente é uma estrela. Aos 40 anos o Vozinha é uma estrela. Portanto, nunca é tarde no futebol.
É a mensagem aqui. E estamos a falar de um jogador que está sem contrato para a próxima época. Portanto, se o Vozinho se retirar depois deste Mundial, vai como uma estrela. É importante dizer isto. Agora, mais a sério. Cabo Verde, bem organizado, conseguiu fechar as linhas, tirar aquela capacidade que a Espanha tem muitas vezes de ligar o seu jogo com passos curtos entre as linhas adversárias e criou muitos problemas à equipa comandada pelo Luís de la Fuente. Destacar dois jogadores, lá está o Vozinha, o Diney no centro da defesa, Sidney Cabral, muito importante a recuperar as bolas, muitas vezes a sair, com ela controlada em velocidade. Giovane com uma boa dupla com o Sidney. Cabo Verde procurou a sua sorte também é importante dizer isto. Não reflete no XG 0.2, mas causou muitas dificuldades à Espanha e uma equipa que teve apenas 26% de posse. Ou seja, tivemos muito a Espanha a assumir o jogo, como é, aliás, normal na equipa de Luís de la Fuente, que eu vou passar já aqui às críticas que também tenho a fazer. Para começar, partes positivas. Ótima exibição do Pedri, principal jogador na equipa espanhola, ligou o meio campo, procurou combinar ao máximo com o Gavi no corredor esquerdo. O Gavi também não fez um jogo propriamente bom. E o que é que o Barcelona, o que é que a Espanha procurava muito fazer? Que era circular a bola, tentar abrir espaços, visto que não tinha o espaço entre linhas, procurava, a partir do corredor direito, atrair a equipa do Cabo Verde e tentar explorar as costas com bolas para o Cucurella. E vimos isso várias vezes. Ali, explorar as costas do lateral direito, lateral e até do extremo, do Cabo Verde. O Cucurella aparecia nas costas para tentar finalizar, ou a bola entrava no Cucurella para arrastar a defesa de Cabo Verde para vir dentro e depois, na chegada, tentar aparecer alguém de Espanha para finalizar. E isso aconteceu várias vezes, mas sem se efetivar em gol. Outras exibições que eu gostei foi do Laporte, a liderar muito bem a linha defensiva espanhola. O Llorente deu alguma acutilância ali no corredor direito. E até o próprio Fabián Ruiz, que também fez uma boa exibição. Pela negativa, o Oyarzabal esteve ausente do jogo em muitos momentos. Ferran Torres também. E as substituições do De La Fuente. Ele faz apenas 4 substituições e só mexe pela primeira vez aos 71 minutos. Coloca Merino no lugar de Fabián Ruiz. Ok. Entra Lamine Yamal para o lugar de Gavi e a equipa aí melhorou. Ganhou outra acutilância no ataque, porque lá está Yamal, pega na bola e tenta sempre ali criar qualquer coisa para resolver, e ele sentia isso, que a Espanha precisava de um jogador que pudesse pegar na bola e resolver, já que do ponto de vista coletivo as coisas não estavam a funcionar. E depois voltámos sempre muito tarde. O Dani Olmo o Ferran Torres, que fez um jogo muito aquém, e o próprio Oyarzabal. O Oyarzabal jogou aos 90 minutos e o Ferran só sai aos 81. Eu pergunto-me porquê. E o Nico Williams entra aos 87. Eu não compreendi aqui esta forma de fazer as coisas de La Fuente, porque tinha o jogo empatado e foi pouco ousado nas substituições. Eu compreendo que há mal entre aos 71 porque teve com problemas físicos e havia receio de arriscar a sua condição. Mas lá está. Há outros jogadores. Há Dani Olmo, há Nico Williams, há o Pino, há o Munhoz. Se tens numa referência um 9 mais posicional, tens o Borja Iglesias. Se tens os jogadores no banco, é porque confias neles. Se convocaste é porque confias. Penso eu. Numa Espanha tem imenso talento. Acho que devia haver aqui, se calhar, mais proatividade do treinador espanhol. E com isto dito, é um empate que Cabo Verde merece imenso. Uma surpresa enorme, a primeira deste Mundial. E vamos ver o que é que teremos na próxima jornada de Espanha, porque para já não foi nada bom. O próximo jogo até é com a Arábia Saudita. Ainda não é o principal adversário dos espanhóis
mas deita aqui fora 2 pontos que podem ser importantes na atribuição de um primeiro lugar. Quanto ao outro jogo, Uruguai com a Arábia Saudita, falaste basicamente tudo o que eu queria falar do Uruguai. Faz-me um bocado de confusão como é que Salazar não é titular. Salazar não foi titular neste jogo, uma equipa onde falta criatividade e não entra um jogador criativo, um jogador que possa, com meia distância, com capacidade de chegar à área contrária, não entrar. E depois, é certo que não havia de Arrascaeta, eu dou de barato não meter a da Arrascaeta por tal lesionado, como é evidente. Mas já Salazar já justificava outros minutos. E depois, do lado da Arábia Saudita, muitas vezes, o Campeonato Saudita não tem bons jogadores, não, o jogador médio saudita é mau, e eu, na generalidade, concordo, mas há aqui jogadores que eu queria destacar. O Cano, do Al Hilal, faz um ótimo jogo. Faz um ótimo jogo nesta partida. O Aldausauri não teve uma exibição propriamente de encher o olho, mas tem um jogador com muita qualidade também, ele do Al Hilal. E o Al Amri, jogador do Al Nassr, que é quem marca o gol de Saudita, faz uma ótima exibição durante este jogo. E o Al Owais, que foi o guarda-redes dos Sauditas, também muito importante em vários momentos e a salvar a equipa de uma eventual derrota. Portanto, só por aqui um ponto para a equipa saudita, algo que confesso que neste grupo não esperava que fosse contra o Uruguai, vamos dizer assim, mas fica tudo em aberto. E acho que Cabo Verde, depois do que fez com a Espanha, pode voltar a repetir a gracinha com o Uruguai, e se conseguir, poderá eventualmente haver um apuramento. Mas a Espanha continua a ser a clara favorita e o Uruguai também a passar à próxima fase. Antes de fecharmos, ainda temos jogos da primeira jornada que vão decorrer. Ainda vai jogar a Espanha, França com o Senegal, aliás, o Iraque com a Noruega, vamos ter Portugal, vamos ter Inglaterra com a Croácia. Para fechar, então, Camilo, só falar aqui um bocadinho de Portugal. Vamos jogar contra o Congo, às 6 amanhã, quarta-feira. Que expectativas é que tens para este jogo? E pode ser um jogo bastante complicado, sobretudo pelos dois centrais que o Congo tem, que são futebolistas bastante fortes e podem criar muitas dificuldades. A seleção portuguesa, que é do Nzamba Mbemba, que passou pelo Futebol Clube do Porto. E as equipas africanas, eu comparava um bocadinho esta República Democrática do Congo com a Nigéria, que é uma equipa bastante bem organizada, com futebolistas defensivamente bastante bem organizados e com futebolistas capazes de fazer um contra-ataque bastante rápido, de forma eficaz. Isso mostrou a Nigéria, e Congo também tem futebolistas do grande nível, por exemplo, que jogam na Premier League, como o Issa, ou o Bakambu, que é um futebolista muito, muito perigoso, sobretudo de cabeça. E a seleção não deve aqui ignorá-lo, esquecer-se dele, porque Bakambu já mostrou várias vezes, durante vários anos, mostra que é um futebolista muito eficaz. E só com um bocadinho de espaço consegue criar muita, muita dificuldade e marcar um golo, porque é um futebolista muito, muito eficaz, com grande definição. Não espero um jogo fácil, para ser sincero, Simão. E, claro que seleções africanas normalmente não conseguem chegar longe nos mundiais, mas este mundial é diferente. A equipas não têm nada a perder. E a equipa do Congo volta muitos anos depois, com grande talento, muitos futebolistas da Premier League. Por isso eu diria, atenção, o que é o ponto fraco da seleção africana? Guarda-redes. Aqui é um ponto que Portugal deve aproveitar. Muitos remates, claro, enquadrados, melhor, para dar oportunidade de cometer um erro o guarda-redes, porque a República Democrática do Congo tem aqui grande dificuldade nesta posição, e acho que só tentar criar oportunidades, mas não só com cruzamentos, mas remates, mas ocasiões criadas. Temos tanta criatividade no meio do campo, com Bruno Fernandes, nem vale a pena aqui falar mais. Temos tantas opções, é só dar oportunidade a guarda-redes cometer um erro e criar ocasiões com a bola. Cruzamentos na equipa do Congo acho que não vão funcionar bem, pelos futebolistas fortes, bem fortes fisicamente, com grande jogo de cabeça, e jogam também no campeonato que mesmo tem este estilo de jogo que digamos assim, tem futebolistas preparados para este tipo de jogadas. Por isso, jogo criativo, eficaz, direto,
e com muitos remates, porque o Congo pode ser um adversário bastante complicado. Concordo contigo em relação à questão do Congo, não vou elaborar muito mais por aí. Queria só pegar no ponto de vista da seleção portuguesa. Acho que o Roberto Martínez vai apresentar um 11 provavelmente muito próximo daquele que apresentou com a Nigéria. Creio que foi ali como um tubo de ensaio para o que será o jogo da manhã. Estou indeciso aqui em algumas posições, entre central pela esquerda. Não sei se, depois do que se viu de Inácio perante avançados mais possantes do ponto de vista físico, não sei se não será Renato Veiga a escolha para jogar ao lado de Ruben Dias. Dalot e Cancelo, para mim seria Cancelo, mas eu acho que Roberto Martínez poderá preferir Dalot, até por uma questão de equilíbrio no quarteto defensivo. Creio que o meio campo dará ali entre Vitinha, João Neves e Bruno. Acho que não há aqui grandes dúvidas. E não sei se no lado direito do ataque não haverá aqui a tentação de tentar conjugar também Bernardo Silva com estes três médios. Eu acho que Portugal há este problema bom e ao mesmo tempo mau, que é, tens muita qualidade, tens 4 ótimos jogadores para ter 3 posições, e se um fica deslocado dessa posição, perde capacidade de fazer a diferença, que é o que está aqui a acontecer neste caso. No lado esquerdo acho que vai ser Pedro Neto a escolha, até porque não há aqui grande espaço para jogar. Eu acho que o Congo vai aproveitar muito para baixar linhas e Portugal tem tido dificuldades com essas equipas. E, por exemplo, Rafael Leão não creio que seja uma boa opção para isso, para bater num muro. Acho que não há necessidade de teres um sprinter, vamos dizer assim. E depois no centro do ataque é a eterna questão: Cristiano Ronaldo deve ou não ser titular na seleção. É toda uma questão que não vamos estar agora aqui a ter. A Gonçalo Ramos também dá enormes garantias. Gonçalo Guedes também mostrou que pode fazer a diferença, sobretudo agora no particular com o Chile. O próprio João Félix também está num bom momento. Há aqui muitas soluções, mas que iremos comentar depois no nosso próximo episódio, quando surgir a oportunidade para tal. Por hoje, fechamos aqui o episódio, já vai longo, 1h27 minutos, muita coisa aqui a acontecer. Camilo, quero-te agradecer mais uma vez aqui a presença. Isto é um podcast, mas também é quando nós aproveitamos para nos pôr a par um ao outro, não só sobre questões pessoais, mas também sobretudo sobre a atualidade futebolística. Obrigado por estares presente, é sempre um gosto. Obrigado, Simão. Obrigado. E voltaremos no próximo episódio, eu e provavelmente também o Camilo, para falar sobre os próximos dias do Mundial que aí vem, porque isto não para, porque temos imensos jogos para ver e para comentar. Até lá.